Boa tarde, pessoal. Iniciamos hoje com a nossa aula de patologia esofágica. E eu vou começar falando sobre patologias não neoplásicas do esôfago. Lembrando alguma coisa sobre anatomia e histologia, a gente sabe que o esôfago ele tem 3 regiões. O esôfago superior, que fica na região cervical, o esôfago médio, tá, que fica na região torácica, e que tem uma relação íntima com traqueia, com pericárdio, com brônquio esquerdo, anteriormente com vasos do coração, e o esôfago inferior, que fica abaixo do hiato diafragmático e que é relativamente curto, né? Tem 3 a 6 centímetros. Bom, o esôfago, ele não tem serosa, tá? Não tem peritônio. Ele tem uma adventícia, que é um tecido conjuntivo com vasos que recobre todo o esôfago na sua parte externa, e no finalzinho do esôfago, uns 2 centímetros mais ou menos, a gente vai ter serosa ou peritônio, tá? A drenagem linfonodal, ela se dá para os linfonodos cervicais, consequentemente, se dá para os linfonodos paratraqueais e mediastinais, paraesofágicos também, e a gente tem aqueles linfonodos ao redor do esôfago que muitas vezes são antracóticos, paraórticos, paracárdicos e também celíacos, tá? Essa é a nossa irrigação. O esôfago, histologicamente, ele tem mucosa, tem uma lâmina própria, tem submucosa, tem muscular e tem a adventícia. A mucosa é o quê? É um epitélio plano estratificado pavimentoso. E ela tem uma lâmina própria pequenininha com tecido conjuntivo e vasos também. A submucosa, ela tem um tecido conjuntivo com muitas fibras elásticas, colágenas, e bem na submucosa fica o plexo de Messner. A camada muscular é assim, a gente tem uma camada circular e uma camada longitudinal. E elas são importantes por causa da peristalse, tá? Na porção superior do esôfago, predomina o músculo estriado, e na inferior, o músculo liso, e na média, uma combinação das duas musculaturas. Sendo que na camada muscular, a gente tem o plexo nervoso mioentérico, ou Auerbach, que depois a gente vai ver que ele é lesionado em determinada condição. A adventícia, que é o mais externo, que é tecido conjuntivo, vasos, nervos. Tá bem? Aqui vocês estão vendo o epitélio plano estratificado, não queratinizante. Existe um filetinho de um tecido conjuntivo com vasos. Existe a muscular da mucosa, que é um tecido muscular. Existe submucosa e camada muscular. Depois, adventícia. Bem, antes disso, eu quero lembrar algumas coisas também para vocês. Por exemplo, tá? Por exemplo, as funções do esôfago, nós sabemos que uma das principais é levar a comida, tá? Até o estômago. Mas ele também tem outras 2 funções. Ele tem a função de impedir que o ar entre pro sistema digestivo, quando a gente inspira, porque tem bem em cima do esôfago, superiormente, o esfíncter esofagiano superior. E ele impede também que o conteúdo gástrico, ele retorne para o esôfago, porque ele tem lá embaixo um outro esfíncter, que é o esfíncter esofagiano inferior. Esses 2 esfíncteres também são importantes. E essas 3 funções, elas ficam alteradas em determinadas patologias, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: algumas sintomatologias, disfagia, que é dificuldade para engolir alimentos, tá? Odinofagia é dor ao engolir o alimento, tá? Cólica, cólica esofagiana
é quando a pessoa tem uma dor retroesternal muito intensa e severa, que pode se irradiar para o dorso, enfim, e a pessoa, inclusive, confundir com uma dor de angina, tá? Isso é bem importante para a gente lembrar. Certo? E aí a gente entra finalmente nas patologias do esôfago. Aqui, ó, vocês estão vendo que existem anomalias congênitas que vocês vão estudar na cirurgia pediátrica. São situações mais raras, tá? E a gente não vai estudar todas elas aqui. A atresia é quando ele fica como um tubo que afina completamente, tá? E pode ter conexão e fazer fístula com a traqueia. Mas é uma condição bem rara, 1 para 2.500. Existem as ectopias, e a principal é a ectopia gástrica, tá? Mucosa do estômago, que vai parar normal lá no esôfago superior. E aí a gente diz mucosa gástrica ectópica. Ectopia ou heterotopia, segundo a patologia geral, é um coristoma. Existe a possibilidade de haver no esôfago também uma ectopia pancreática, ou seja, um parênquima pancreático normal, com células acinárias e ilhotas, lá na parede do esôfago. Ele pode fazer as fístulas, como eu disse para vocês, tá? Esses anéis ou VEBs a gente vai ver, esse nós vamos falar. E existe também estenose, que se associa muito com atresia. Então, a primeira condição a ser estudada são os anéis ou membranas. O que acontece? Esses anéis ou membranas, eles são dobras na mucosa, que comprometem toda a circunferência do esôfago e que causam no esôfago uma obstrução mecânica. Como essa membrana ela está ali, fixa, o que acontece? O paciente ele tem disfagia aguda para líquidos e também tem disfagia para algumas coisas sólidas. Existe o que a gente chama de anel de Chatsky, que fica na junção esôfago-gástrica, tá? Que é uma dessas membranas ou anéis, que é, no caso, uma dobra de mucosa circunferencial. E está muito associado também, né, a refluxo e esofagite por medicamentos. O que acontece? A gente vai ter essa membrana bem inferior e ela vai ser constituída, se a gente tirar essa membrana, a parte de cima, ela tem um epitélio escamoso e a parte de baixo tem um epitélio glandular do estômago, tá? Então, o paciente que tem um anel desses ou membrana é um paciente que ele vai ter a cada 3 ou 4 meses um episódio de impactação alimentar, tá? E isso é uma coisa intermitente, a gente chama de afagia intermitente. Bom, o tratamento dos anéis numa condição aguda deve tentar fazer com que o paciente não force o vômito, porque pode haver ruptura desse anel e ruptura da parede esofágica, tá? O que o paciente tem que fazer é aguardar alguns minutos para que ocorra a passagem do bolo alimentar, e aí ele não tem mais aqueles sintomas obstrutivos. Em algumas ocasiões é administrado glucagon, porque ele produz um relaxamento maior do esôfago, o esôfago fica maior e vai fazer com que o alimento desça, né? Ou então se faz uma endoscopia também para ver como é que fica a situação. Aqui está o anel de Chatsky, que é um anel que acontece em esôfago inferior, esse que tem este nome, tá? O que tem? Ele é uma membrana dupla, uma dobra, tá? Circunferencial, e que vai causar esses sintomas intermitentes, né, de impactação do alimento, e que o paciente simplesmente ele sente, mas ele não pode forçar vômito, não pode, ele tem que tentar engolir, tá bem? É essa aqui. Então,
O que vem para cima, o epitélio, é escamoso, e o que tem para baixo é glandular. Bom, aqui dá para ver, ó, esse anel, ele faz tipo um estrangulamento, né, no esôfago inferior, que vocês estão vendo nessa imagem no raio-x que foi feito de um paciente. Bom, aí a gente tem o seguinte, a gente tem uma outra condição que também está associada com esses anéis, que chama-se síndrome de Plummer-Vinson ou Patterson-Kelly. O que que é? Nessa condição, existem uma ou mais membranas dessas, ou né, anéis, que não é no esôfago inferior, pode ser no esôfago médio ou no esôfago superior, tá? Que tem uma associação com anemia ferropriva, então ela também é chamada de sideroblástica, essa condição, tá? E o paciente, além da anemia ferropriva, ele tem a glossite atrófica e tem coiloníquia, que são aquelas lesõezinhas esbranquiçadas que dá na mão. Bom, a diferença desses anéis para o anel de Chatsky é a seguinte: essa dobra de mucosa ela vai ser constituída dos dois lados pelo mesmo tipo de epitélio, que é epitélio plano, tá? O tratamento, eu não vou entrar muito a fundo, vocês sabem que o patologista não estuda tratamento, mas assim, pode existir uma ruptura mecânica, tentar fazer uma dilatação desses anéis com endoscópio, certo? E usar a bomba de prótons também. Essa síndrome de Plummer-Vinson ou Patterson-Kelly, ela é considerada assim, ó, uma condição pré-maligna, tá? E existe o risco tanto para câncer escamoso de esôfago como de faringe e de hipofaringe também, nessa condição. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que tem um outro anel, tá? Que não é no esôfago inferior, é mais para cima. Então, nessa condição pode ter um ou mais anéis, e esses anéis, eles se encontram no esôfago médio inferior. Bom, Plummer-Vinson. Aí, então a gente viu os anéis, tá? Que é uma condição congênita. E agora a gente vai ver os divertículos. Bom, no esôfago existem 3 tipos de divertículos. Na verdade, um único é divertículo verdadeiro e os outros 2 são pseudodivertículos. Existe um divertículo que acontece no esôfago superior. Divertículo, antes disso que eu acho que eu não falei, mas vocês sabem que divertículo é uma bolsa que se forma, a gente chama de bolsa. Na verdade, é uma protusão da mucosa para a parede. Ele pode comprometer todas as camadas e ser um divertículo verdadeiro, ou pode ficar só comprometendo, chegando perto da camada muscular, quer dizer, mucosa e submucosa, e ele pode ser intramuscular, tá? Então, o Zenker é de esôfago superior. Então, a gente tem uma herniação da mucosa lá no triângulo de Killian, tá? E é a mucosa da hipofaringe. Esse divertículo de Zenker, ele é um pseudodivertículo. Então, ele se forma por uma pressão que acontece dentro do esôfago, né, na luz, e que faz com que ele seja, como é que eu vou dizer? A gente chama de pulsão, tá? Não é de tração, mas ele tem essa pressão intraluminal que acontece durante a deglutição. Então, a pressão vai aumentar e vai fazer com que ele hernie, né? Que ele se dirija assim e faça essa bolsinha em direção à parede do esôfago. Bom, por isso ele é um pseudodivertículo, tá? Ou de pulsão. Esse divertículo, ele tende a cometer mais idosos e não é tão frequente, ele representa 1% de diagnóstico nos esôfagos baritados,
tá? Mas o que que acontece? Pode haver retenção de alimento e de saliva, e se o paciente tiver por muitos anos, ele acaba desenvolvendo a litose. E ele pode também fazer uma regurgitação alimentar, né, até para cima, certo? E com essa regurgitação pode haver também uma aspiração. E aí o paciente começa, principalmente quando se deita, a ter tosse, tá? E broncoespasmo. Quando tem broncoespasmo, ele faz ruídos semelhantes a quem tem asma. Mas isso ocorre principalmente ao deitar, tá? E como pode aspirar também para o pulmão, pode fazer pneumonia. Pneumonia, por quê? Porque aspirou, tá? Esse conteúdo de resto alimentar misturado com a saliva, certo? Ele fica retido, porque a bolsinha é assim. Então, o alimento vai passando e um tantinho dele fica retido ali. E ele ainda pode regurgitar para a saliva. É uma condição bem chata. E ele pode causar também obstrução e disfagia. O pessoal costuma fazer esofagomiotomia, tá? Cervical, se ele tiver de 2 a 5 centímetros já, tá? Mas então a gente não pode esquecer disso. Ainda tenho mais algumas coisas a respeito do Zenker, que eu coloquei aqui, ó, que ele é de pulsão, é um pseudodivertículo, e a gente chama de faringo esofagiano, porque ele acontece exatamente no triângulo de Killian, e que aparece mais em idosos. Aqui eu coloquei de novo sintomas, disfagia cervical, a disfagia fica bem em região cervical, a salivação, a tosse, a regurgitação, a litose, dor retroesternal pode acontecer também. E aí pode complicar com pneumonias, abscesso pulmonar, pode sangrar, um divertículo pode perfurar, tá? E causar um dano bem sério, perfuração, não é fácil, perfuração de esôfago. E pode também haver uma degeneração maligna em função do processo inflamatório que também pode se formar ali, tá? O diagnóstico a gente viu, né, que é o raio-x simples contrastado ou endoscopia com biópsias, tá? É o diagnóstico. E o tratamento, para aqueles pacientes sintomáticos, faz a miotomia, tá? E tenta, e não resseca o divertículo, certo? Pode fazer faringoesôfagotomia interna. Muito bem. Até 3 centímetros ele tem uma resposta cirúrgica melhor. E com mais de 3 centímetros, os resultados também são bons. Então, acho que não tem porquê, mas não... Aqui, ó, é um procedimento cirúrgico em que estão tirando o divertículo para a gente examinar depois na patologia. Ele não é tão frequente, mas há alguns meses eu fiz o diagnóstico de um deles, um Zenker, tá? Aquele ainda não foi ressecado, então pode ressecar só o divertículo também, né? Não fazer só a miotomia. E aí o divertículo vem para nós. Olha só que bonito, ó. É bem esôfago cervical, raio-x contrastado, né? Marcou bem o divertículo. Aqui é um caso de um paciente que morreu e que na autópsia se evidenciou no esôfago o divertículo, tá? Bem de região cervical. E aqui, ó, abrindo o divertículo, vocês prestem atenção no que acontece, ó. Existe essa projeção da mucosa em direção à parede. A gente só pode fazer o diagnóstico se realmente tiver uma projeção que ultrapassar a camada muscular. Aí a gente pode falar em divertículo verdadeiro. Se não, não é divertículo verdadeiro, é pseudodivertículo, tá? Olha que bonito aqui, ó. Aqui eu acho que ele não ultrapassou, certo? Aqui é o epitélio plano, estratificado, pavimentoso,
e aqui o nosso divertículo. Então, o divertículo ou bolsinha, o de Zenker é um divertículo de pulsão ou pseudodivertículo, que acontece porque aumenta a pressão dentro do esôfago, tá? Ele é também faringo-esofagiano, porque a gente sabe que ele se origina no triângulo de Killian. Esse é o nosso primeiro divertículo do dia. Aí vem o divertículo mesoesofagiano. O que é isso? É um divertículo que aparece no esôfago médio, e esse divertículo é considerado um divertículo verdadeiro. Por quê? Porque ele é um divertículo de tração, certo? Pode ser uma tração por linfonodos aumentados que estão inflamados, por exemplo. Tem uma condição que vai fazer com que ele seja tracionado, mas o que o pessoal viu hoje em dia em muitos estudos? Que o mesoesofagiano também é um divertículo de pulsão. Então, ele é de pulsão e de tração ao mesmo tempo. Em que ocorre a tração, existe também um aumento da pressão, né, e uma alteração na motilidade esofágica. Por que se coloca aqui, ó, que tem que fazer ACT? Porque tem que avaliar o mediastino. Pode ter alguma lesão mediastinal que esteja fazendo a tração, certo? E a manometria, que é para avaliar a pressão, né, dentro, e essa desmotilidade que acontece, porque a gente sabe que a peristalse ela é bem importante. E o tratamento, de novo, esofagomiotomia longitudinal. Bom, eu coloquei aqui para vocês em texto, que ali eu fiz bem, tá? E esses são, então, os verdadeiros ou de tração. Ele tem, se sabe que ele tem um componente de pulsão, pode ser assintomático e pode dar os mesmos sintomas. Disfagia, queimação, dor retroesternal, pode dar epigastralgia também. Tá? E, bom, ele tem que fazer uma abordagem por toracotomia, né? Você sabe. Aqui está o mesoesofagiano. A aparência, olhando, é que assim, faz um buraquinho, porque para lá ele faz o saquinho lá para dentro. Aqui está o lúmen do esôfago, aqui a parede esofagiana. E esse é o nosso divertículo mesoesofagiano. Ou verdadeiro ou de tração. Nunca esquecendo que tem que fazer uma investigação, porque pode ter alguma condição em mediastino, uma doença, que faça tração para existir esse divertículo. O divertículo epifrênico é um divertículo que aparece lá no esôfago inferior, bem pertinho do esfíncter esofagiano inferior, tá? Ele é também de pulsão, está associado ao aumento de pressão na luz e a alterações da motilidade do esôfago. Se faz a esofagomanometria para avaliar também essa pressão, tá? Se não houver um distúrbio motor e só houver esse divertículo lá inferior, existe uma condição congênita onde há deficiência de colágeno, que vocês já viram, que chama-se Ehlers-Danlos, tá? Que poderia ser pensado, mas isso é uma raridade, né? É raro um divertículo, imagina, né, um divertículo sem alteração de motilidade por uma doença congênita, mas pode, tá? Bom, é um pseudo, ele pode aparecer até 10 centímetros da junção esôfago-gástrica, raramente é congênito, mas pode ser, ou traumático. Geralmente, ele causa disfagia, dor epigástrica, retroesternal sempre tem, perda de peso, viu? Esse aqui a gente tem a perda de peso, mas também tem tosse. Também se faz o exame contrastado, tá? E também tem que avaliar se existe distúrbio de motilidade. Outra coisa que tem que ser avaliada é se não existe um tumor distal, tá? Que produz esse divertículo aí por pulsão. O tratamento, quando eles são pequenininhos, geralmente não requer tratamento. Se não, é a mesma miotomia, né? Que o pessoal faz, ou a diverticulectomia.
aqui, ó, vocês estão vendo o epifrênico, né? Ele tá aqui, o diafragma, e ele se forma. É um desenho esquemático, tá? Esse aqui. E a gente vê lá no raio-x contrastado que ele existe. Aqui está o estômago, né? E aqui está o diafragma, que é a porção final aqui do esôfago, fazendo, ó, esse divertículo epifrênico. Certo? Olha no raio-x contrastado, que bonito, né? Aqui é o epifrênico. Então, vocês viram que a gente tem os 3 tipos de divertículos, né? Zenker, mesoesofagiano e epifrênico. Todos têm pulsão, né? Mas o único que tem tração e que, portanto, é um divertículo verdadeiro é o mesoesofagiano, e é o que tem que se investigar em outras doenças, em mediastino, outras condições. E o epifrênico também. Tem que ver se não tem nenhuma lesão externosante aqui embaixo. Isso vocês não podem esquecer, tá? Eles são causa, todos eles, de desmotilidade, quer dizer, alteração na atividade motora, na peristalse, e todos causam um certo grau de disfagia, de desconforto retroesternal, certo? Aí, pessoal, já que a gente falou em distúrbios de motilidade, existem 2 que eu quero falar para vocês. O pessoal pergunta muito isso aqui em prova de residência, e eu tive dando uma olhada, tá? Então, assim, a acalásia é uma outra condição, tá? Que é importante por vários motivos. Ela é uma condição pré-maligna, a acalásia, tá? Então, é um distúrbio motor, é o distúrbio motor mais frequente que aparece, é um distúrbio na motilidade, aparece em pessoas entre 25 e 60 anos, com uma idade média de 40, e ela acontece, e por isso que eu falei naquela hora lá nas camadas, porque existe perda do neurônio inibitório, tá? E colinérgico. Então, o que, que acontece para a gente perder isso aqui? Existe uma degeneração do corpo dos neurônios. Corpo, certo? A gente perde esses neurônios. E aí, o que, que acontece? A gente tem déficit de relaxamento no esfíncter esofagiano inferior, né? Porque ele está fechado, ele tem que abrir durante a deglutição, né? Ele não relaxa. Existe uma hipertonia muito severa. Ele pode, olha só, ele pode ser normal, não ter hipertonia, o esfíncter, tá? Pode não ter, mas é uma condição que acompanha. E vai ter, em 100% dos casos de acalásia, uma contração que não é normal. A acalásia, ela pode ter contrações fracas, e a gente chama de acalásia clássica, ou pode ser a acalásia que é chamada de vigorosa, que tem contrações muito fortes. Os sintomas, é claro que se tem essa desmotilidade, porque perdeu, né, esse neurônio que é o neurônio que é responsável pela atuação da motilidade. O que que acontece? A gente tem disfagias, para sólido e para líquido, só que o que que acontece para a gente diferenciar de uma disfagia de câncer? É uma disfagia insidiosa, ou seja, é uma disfagia lenta, que vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Não é uma disfagia mais rápida. Existe também um outro sintoma, que é a regurgitação alimentar. O paciente tem tosse noturna, porque ele também acaba deitando, né? E principalmente deitado, tosse. Também pode ter broncoaspiração. E com o passar do tempo, pode acabar desenvolvendo halitose. Como a gente viu que tem a broncoaspiração, o que que acontece? Pneumonia, abscesso pulmonar também vão aparecer. E o paciente tem perda de peso, mas é uma perda de peso que vem ao longo do tempo. Então, a disfagia e a perda de peso, elas são insidiosas. E isso é diferente de quando a gente for ver o câncer de esôfago, tá?
O paciente pode ter sensação de plenitude, né? Ah, tô cheio. Ou pode ter também odinofagia, que é dor ao deglutir, e dor retroesternal. Então, o Seidstone diz essa frase aqui embaixo que eu quis colocar para vocês. O paciente que tem acalásia, que é um distúrbio na motilidade, ele vai comer devagar, ele vai beber muita água, que é para empurrar o alimento, certo? E ele ainda inclina o tronco para frente e eleva o mento, que é para fazer um esforço para descer logo, né? Estendendo o pescoço, né? Para o alimento descer. Então, esse é o paciente que chegaria e diria isso para vocês. E ele tem essa, tudo vem de uma maneira insidiosa, vem vindo com o tempo, tá? O diagnóstico também é por esofagomanometria, que é o padrão ouro para calásia, que vai ter que ser avaliada a pressão. Pode fazer uma esofagografia baritada, como nas outras condições, ou raio-x. O diagnóstico diferencial da acalásia é a pseudoacalásia, que é o quê? É quando existe uma estenose no esôfago distal, porque no esôfago distal é que tem o esfíncter esofagiano inferior. Então, a estenose, ela pode dar uma impressão de ter, né, de ser uma acalásia, mas na verdade tem que se avaliar a possibilidade de um carcinoma em esôfago inferior, tá? E também a estenose péptica, tá? Que pode acontecer nessa condição. Por que acontece a acalásia? Existe uma causa idiopática que significa o seguinte, flechinha, não sabemos por quê, né? Simplesmente o paciente tem. As causas secundárias de acalásia é que são as causas mais comuns de aparecer para nós, né? Mas sempre se diz que a idiopática é a mais frequente. Mas entre as secundárias, a gente tem a doença de Chagas, que faz essa acalásia, o esôfago ele acaba ficando dilatado, né, todo ele. E aí aparece mais nos homens, e o diagnóstico é dado aqui pelo teste sorológico de ELISA ou pela reação de Machado Guerreiro. E essas coisas também eles costumam perguntar nas provas de residência, viu? E tem outras condições que podem causar acalásia, que é a sarcoidose, tá? Que também é uma doença autoimune, é uma doença que não se sabe bem a etiologia, mas existem vários granulomas sarcoídicos distribuídos em vários órgãos. E nos órgãos onde existem os granulomas, existem sintomas. O pulmão e linfonodos mediastinais, eles são bem comprometidos na sarcoidose, tá? Existe a amiloidose, que é o depósito, né, de proteínas, tá, nos tecidos, que também vai causar alteração. E existe ainda uma outra condição, que é a gastroenterite eosinofílica, em que a gente tem muito eosinófilo. Então, vocês já viram, idiopática e secundária. O tratamento eu coloquei aqui para vocês, eu vou dizer que eu não trato, a gente patologista não trata, mas como vocês vão precisar, então vocês vão ler e podem complementar no livro. Existe o tratamento paliativo, por quê? Porque a acalásia a gente não consegue reverter, tá? Ela é incurável, digamos assim. O pessoal costuma botar nitrito sublingual, né? Que é a nifedipina, por exemplo. Alguns fazem injeção de toxina botulínica, e eu acho que não fazem mais até. Pode fazer uma dilatação pneumática do esfíncter esofagiano, também inferior, né? Com balãozinho, que responde em alguns casos e em outros não. A nifedipina ela vai fazer relaxar, né, o esfíncter esofagiano. E miotomia, muitas vezes é feita, tá? Que é o que acontece. Então, esses são os tratamentos, aqui eu repeti para vocês, mas na forma de texto. E vocês estão vendo nesse exame que tem contraste,
como fica, né? Ó, ele fica completamente dilatado. E, opa, e a tríade não pode ser esquecida por nós. A tríade é, aqui ó, pessoal, vocês vão ver, uma hipertonia do esfíncter esofagiano inferior, tá? Déficit de relaxamento do esfíncter durante a deglutição e contrações anormais. Isso é a tríade que faz o diagnóstico da acalásia, junto com o que a gente falou, que é a esôfago-manometria, que é o padrão ORO, tá? Estamos aqui, né? Ó, tá? A nossa acalásia. Existe um outro distúrbio também de motilidade, que é chamado espasmo esofagiano difuso. Esse distúrbio, ele não é comum, tá? Quase não se vê, e ele pode evoluir para uma acalásia, tá? Na verdade, ao invés de ter peristaltismo, existe assim uma contração muito forte e descoordenada, é assim que ele funciona. E aí o paciente vai ter essa dor retroesternal, que irradia para o tórax, para o braço, para a mandíbula. Só que o que nos mostra? Nos mostra o seguinte, que ele vai acontecer mais em mulheres, muito associado à ansiedade, depressão. Então, existe o cunho emocional. Então, ele vai ocorrer em repouso, ele vai ocorrer quando a pessoa está ansiosa, ou em exercício, ou até na deglutição. Então, existe o diferencial aí, e na acalásia também, né, para se fazer com angina pectoris, certo? A angina aqui não ia acontecer com o paciente em repouso, tá? E o paciente passa a ter também disfagia para sólido líquido. Bom, aqui ó, a gente tem na patogenia, também tem degeneração dos axônios, dos neurônios inibitórios, do plexo de Auerbach e do nervo vago. Essa é a patogenia, tá? Também existe degeneração desses axônios, não do corpo como na acalásia, tá? E o diferencial é refluxo e angina. Tá? Qual o diagnóstico? O diagnóstico é mais ou menos semelhante. A gente faz um esofagograma baritado, e aí dizem que tem uma imagem no esôfago de contas de rosário, e esse espasmo é conhecido como espasmo em contas de rosário, que faz uma ondulação e saculação, e ocorre mais assim em idoso. A esofagomanometria, tá? Tem contrações mais prolongadas, mais descoordenadas e repetitivas. Vocês viram que pode acontecer também no diabetes, né? Esse tipo de distúrbio, na esclerotermia e na amiloidose. A contração, ela acontece de maneira episódica, então o que vai ser diferente da acalásia, né? Que a acalásia é uma coisa fixa. Então, vocês vão fazer o exame, vocês vão ver que tem. Essa condição, como ela é episódica, vocês podem pedir um exame, o paciente fazer o exame no momento em que não tem a contração. E aí não fecha o diagnóstico, tá? Tem que induzir, fazer um exame onde se dê alimento, tá? Para fazer lá o examezinho. O tratamento bom, vamos tratar a causa lá, né? Dar um ansiolítico, um nitrato também, antidepressivo. Como o esfíncter, ele vai ficar também hipertônico, também poderia ser dilatado, tá? Mas é uma condição mais rara, não esquecer. E aí a gente vai chegar nas esofagites. Bem, esofagites tem inúmeras, pessoal. Esofagite química, por ácido, por álcool, por líquido quente, pelo cigarro, por medicamento, quer dizer, eles vão causar um processo
inflamatório na mucosa esofágica. Existe aquela iatrogênica, que em pacientes que fazem radioterapia ou que fazem quimioterapia. A infecciosa significa a gente tem um bichinho ali que vai se expressar principalmente em imunossuprimidos. E aí tem o herpes, o citomegalo, fungos, né? Aqui é Candida aspergillus. E tem ainda não infecciosa associada a determinadas doenças, tá? Como, por exemplo, doenças bolhosas e doenças de Crohn. A esofagite aguda, o que que aparece? Se ela é aguda, ela tem muito neutrófilo. E vocês estão vendo aqui o epitélio estratificado, né? Plano estratificado, e tem neutrófilo aqui a valer. Essa pode acontecer por alteração química ou um paciente que está usando muito anti-inflamatório não esteroide. Na radiação também, quem faz a radioterapia costuma acompanhar um processo inflamatório. E o paciente pode ter também disfagia e odinofagia, tá? Mas essa é mais aguda, entendeu? E pronto. As infecciosas, aí sim, a gente vai ter que tentar perceber nos imunossuprimidos e tem pacientes que fizeram transplante, pacientes que usam drogas imunossupressoras, pacientes HIV, né? E mesmo o paciente que está em quimioterapia também fica imunossuprimido. Então, o herpes simplex, que é o mesmo herpes lá que causa a nossa catapora, pelo contato direto, digamos assim, ele vai formando vesículas. Vesículas que contêm líquido lá no esôfago, que depois vão ulcerar. É uma úlcera que a gente chama ensacabocada, ela é mais profunda, tá? E na microscopia a gente tem inclusão nuclear. Ele pode ter vários núcleos. Opa, não volte aqui. Ele pode ter vários núcleos, tá? Tudo bem. E pode se resolver sozinho, ou não, tá? Vocês estão vendo aqui o esôfago, tá? E essa úlcera, que é uma úlcera mais profunda, ó, que é uma úlcera ensacabocado, característico do herpes. Isso na macroscopia. E na microscopia, se tem essas células com os núcleos grandes, tá? E ela pode ter vários núcleos, e isso é uma característica bem importante. Mas eu vou dizer para vocês, tanto aqui no herpes como no citomegalo, que nós vamos ver a seguir, existe, como tem aqui, ó, áreas de necrose com fibrina, debris celulares e inflamação, junto uma inflamação aguda, né, com muito neutrófilo, que às vezes dificulta a visualização do bichinho, né, dessa inclusão viral, que a gente está vendo aqui, a gente não consegue às vezes ver. Então, quando a suspeita é bem grande, dá para se fazer uma imunistoquímica para herpes simplex. A gente tem imunistoquímica e, né, as nossas células aqui do vírus, elas vão marcar em marrom nessa reação antígeno-anticorpo. Vocês veem que ela tem um citoplasma amplo, aqui um supernúcleo, é a esofagite herpética. A esofagite pelo citomegalovírus, a úlcera é o contrário, é uma úlcera mais rasinha, tá? E ela tem uma célula grande com uma inclusão nuclear, que a gente chama olho de coruja ou olho de boi, que também não é tão fácil de visualizar, né? Aqui tudo bem, mas na vida diária não. De novo, o esôfago e uma úlcera mais rasa. Ela não é tão profunda como no herpes. E o que a gente está vendo aqui, porque se pediu uma coloração para Grocott, que facilitou, é uma célula grande e uma inclusão viral que lembra o olhinho da coruja. Tá? Pode ser também difícil de ser feito o diagnóstico, porque também faz a úlcera e junto com a úlcera vem processo inflamatório, fibrina,
restos celulares e o bichinho lá. Citomegalovírus também tem marcador imunohistoquímico, e dificilmente a gente não faz o diagnóstico se realmente naquela amostra que nos mandaram, né, se tiver o bichinho ali, se faz, tá? Mas os pacientes costumam ter essa esofagite, as duas virais, e tem essa endoscopia, o pessoal coleta bem na úlcera e vamos tentar achar ou a célula multinucleada, às vezes faz tipo um cachinho de uva, ou essa célula aqui, que é um olhinho da coruja, tá? A esofagite por cândida, essa aqui é o principal tipo de esofagite infecciosa que aparece. E geralmente no terço médio e distal, o que acontece é assim, é que a mucosa esofágica, ela vai ter umas placas esbranquiçadas, tá? Que a gente chama de pseudomembranas, que na verdade é muito parecido com o sapinho que as crianças têm no lábio. Pode ter ulceração também, tá? Pode ter. Mas essas placas esbranquiçadas e amareladinhas são características. Quando é biopsiado, a gente também tem um infiltrado inflamatório, e no meio desse infiltrado inflamatório, se tem, opa, aqui ó, material necrótico, né, restos epiteliais, e se tem hifas e esporos. A gente costuma pedir coloração de Grocott, tá, para ver as hifas, ou PAS também poderia ajudar, para a gente identificar as hifas. Então, vocês estão vendo aqui o esôfago, tá? E essas placas brancas, que são as pseudomembranas, amareladinhas, aqui tem um pouco de necrose, hemorragia, que estão no esôfago. E também em pacientes imunossuprimidos. Tá? É isso aqui que tem que ser biopsiado para a gente achar o bichinho. Esse esôfago, vocês estão vendo que em toda a extensão aqui, eu acho que aqui deve ser estômago pela mucosa, mas em toda a extensão ele está desenvolvendo essas áreas com as pseudomembranas. Então, é uma candidíase bem extensa. As hifas, vocês veem aqui, ó, um epitélio plano, tá? E aí esse epitélio plano, ele tem uma descontinuidade, porque úlcera é uma descontinuidade do epitélio, e no lugar do epitélio a gente tem o quê? Tem fibrina, tem necrose, tá? Tem células inflamatórias. Se a gente olhar isso aqui, às vezes a gente identifica na hematoxilina eosina alguma hifa, tá? Às vezes não. E aí se pede um Grocott, porque a gente tem que ter as hifas, elas são septadinhas, tá? E pode ter também junto esporos. As hifas é que nos dão o diagnóstico aqui, e não tem sentido imunistoquímica, até não tem, tá? Imunistoquímica é para citomegalo e para herpes. Bom, esofagites crônicas. Opa! A esofagite crônica, a gente pode ter esofagite crônica, o tipo mais comum de esofagite crônica é esofagite do refluxo gastroesofágico. Pergunta de prova de residência, tá? E o que acontece? O epitélio plano, de novo, estratificado do esôfago, ele não tem condições de suportar um dano causado pelo ácido clorídrico do estômago, porque o estômago tem células que secretam substâncias para neutralizar, como, por exemplo, o bicarbonato, e o esôfago não, porque não é glandular, ele é plano. Tá? Então, existe, como a gente tinha falado, o esfíncter esofagiano inferior, ele tem que estar fechadinho, né? Para impedir que exista o refluxo. Bom, quando existe um aumento da pressão abdominal ou o tônus não está firme, o esfíncter esofagiano, pode haver refluxo, tá? Existe um refluxo idiopático, quer dizer, não se sabe a causa, mas existe, mas quase sempre existe aumento de pressão abdominal. Inclusive, pode acontecer na gravidez também,
tá? Ou por fumo, a obesidade pode dar refluxo. Claro que a hernia hiatal, que a gente sabe, tá? E aparece mais em adultos, mas crianças também têm a doença do refluxo gastroesofágico, certo? O paciente que tem esse tipo de esofagite tem queimação, tem disfagia, tem regurgitação, tem tosse e pode dar dor precordial também. Se usa inibidor da bomba de prótons, que é para neutralizar, né, antagonistas de receptores H2, para diminuir a acidez, né, enfim. Como consequência, bom, como ele causa um dano na mucosa, a mucosa vai fazer ulcerações avermelhadas, tipo umas linguetas, né? Ele pode fazer hematênese, que é vômito de sangue. Pode fazer melena, né? Que são fezes com sangue, né? E elas são pretas, tipo um carvão. A esofagite do refluxo pode causar estenoses e pode causar o nosso esôfago de Barrett, tá? Que a gente vai ver na sequência. Existe um outro tipo de esofagite que eu gostaria de falar para vocês saberem, que é a eosinofílica, que não se sabe por que que acontece, dá em adultos, mais em homens, tá? Tem uma associação com asma, então existe a possibilidade de ser algo associado com hipersensibilidade, tá? O paciente tem impactação alimentar e tem disfagia. Na endoscopia, pode ter placa branca, pode ter anéis, e o pessoal faz a biópsia, certo? Muito bem. Disfagia, dificuldade para amamentar. A criança, no caso, né, tem dificuldade de sugar o leitinho. E aí, o diagnóstico que a gente faz na histologia é assim: a gente tem que ter eosinófilo dentro do epitélio, intraepitelial. E existe uma contagem. Antigamente, a gente tinha que ter pelo menos 20 por campo de 10 de grande aumento, e passou para 15 eosinófilos por campo de 10 aumentos. A gente precisa, claro, de uma combinação clínica com o nosso diagnóstico histológico, certo? O que acontece? A gente tem que fazer o tratamento, ver se não tem refluxo, porque se tiver refluxo já não é esofagite, é eosinofílica, e tem que fazer o tratamento como para quem tem doenças de hipersensibilidade. Por exemplo, não vai tomar leite da vaca, nem derivados da soja. E se usa corticoide também. Então, aqui está bonita a esofagite eosinofílica. Não se sabe a causa, tá? Mas dá muito em homem asmático. Vocês estão vendo dentro do epitélio plano estratificado, todas essas células vermelhas, eosinofílicas, são eosinófilos. E aí, neste campo, a gente tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tem muito mais que 15. Tá? Então, a gente vai olhando em campos e acaba fechando o diagnóstico, e o pessoal vai tratar fazendo restrição de leite, usando corticoide, tá? Usando medicamento para diminuir a acidez também. Aqui, de novo, ó, epitélio plano e eosinófilos, tem bastante. Pode ter eosinófilo, mas tem que ter esse número, certo? Então, a esofagite do refluxo, que a gente viu antes ali, ela é a causa mais frequente da esofagite. E em 10% dos pacientes, ela vai aparecer dos 10% que tem aquele distúrbio do refluxo gastroesofágico que a gente viu, certo? Então, entre 40 e 60 anos é a idade mais frequente. O que a gente tem na microscopia? Pode ser normal. E acontece que na esofagite de refluxo, tá? Porque a gente tem
tem adultos e crianças que têm doença do refluxo gastroesofágico, que é a principal causa de esofagite. 10% dos que têm refluxo gastroesofágico, certo? Desenvolve esofagite, sendo que alguns podem desenvolver o Barrett, que a gente botou aqui. Então, a gente tem eosinófilos intraepiteliais, neutrófilos também intraepiteliais, a camada basal fica hiperplásica, quer dizer, aumenta a espessura do epitélio, e as papilas, elas se alongam, certo? 5% fazem displasia. O que é displasia? Uma alteração da arquitetura do tecido, com alterações nucleares, atipias e atipias celulares. As consequências estão aqui, ó, pessoal. Úlcera, hematêmese, melena, estenose e Barrett. Esse é o resumo daquele slide que tinha o texto lá para cima. O esôfago de Barrett, que é uma das consequências, o que é o esôfago de Barrett? É uma lesão pré-maligna, tá? Que se desenvolve a partir de um distúrbio do refluxo gastroesofágico, tá? Causando uma esofagite inicialmente. Essa esofagite de refluxo, se ela continua, né, o epitélio plano estratificado, que não suporta o ácido, ele vai ter que se adaptar. E o mecanismo adaptativo é a metaplasia. Então, o epitélio plano estratificado do esôfago, ele se transforma num epitélio glandular de tipo intestinal. Vocês podem ver aqui que a gente tem epitélio plano e glândulas intestinais cheias de células caliciformes. Tá bem? Nessa outra imagem, a gente tem, tá vendo aqui, ó, células caliciformes, mas tem uma outra característica. O esôfago de Barrett, por que ele é pré-maligno? Porque se não for tratado, tá, ele acaba com o tempo desenvolvendo displasia do epitélio glandular, que são aquelas alterações arquiteturais que a gente falou, e que pode ser de baixo grau, quando compromete a metade do epitélio glandular, ou de alto grau, quando compromete todo. Vocês veem aqui, tem uma outra lâmina que vai ter. Então, nessa lâmina, a gente tem glândulas intestinais com células caliciformes sem nenhuma displasia. Nessa, tem células caliciformes e vocês podem ver que aqui já aconteceu um processo de displasia, tá? Ou seja, a gente tem núcleos hipercromáticos, uma alteração de polaridade, ao invés dos núcleos ficarem todos agrupadinhos, ó, eles ficam para cá, outro para lá, um para cá, outro para lá. A razão núcleo-citoplasma se alterou, porque o núcleo está maior que o citoplasma. E pode ter mitoses também, tá? Essa displasia, embora aqui pareça que está comprometendo tudo, ela parece ser só uma displasia de baixo grau, não comprometeu toda a espessura. Mas o que acontece é isso, refluxo gastroesofágico, distúrbio do refluxo, esofagite, metaplasia intestinal, displasia de baixo grau, displasia de alto grau e adenocarcinoma do esôfago. Por quê? Porque vai ter origem nestas glândulas e não no epitélio plano. Tá? Então, o Barrett, ele tem os sintomas do refluxo, mais disfagia, mais tosse, sibilo. O diagnóstico, ele é importante porque tem que fazer um segmento da displasia. Tá? A displasia de baixo grau, o pessoal acompanha. A de alto grau, focal, pode acompanhar. Mas quando tem uma displasia multifocal, aí tem que fazer um procedimento cirúrgico, ou laser ou mucosectomia, tá? Isso é o esôfago de Barrett. Vocês estão vendo aqui a mucosa
esofágica, tá? Que é branquinha, ela é um epitélio plano, estratificado, para cá estaria o estômago, e em função do refluxo forma essa área de erosão avermelhada, que é uma lesão que causa um dano bem severo e que vai fazer com que o esôfago, né, faça uma metaplasia do tipo intestinal. Aqui, ó, opa, ele quer passar sozinho. Aqui vocês estão vendo, ó, de novo a linguetinha. Olhando na endoscopia, ó, tem essa área avermelhada, erosada, que é a área que tem que ser biopsiada, estômago, esôfago e o Barrett. O Barrett tem que ser no esôfago inferior, tá? Aquela mucosa gástrica que a gente falou em ectopia tem que ser lá para cima. E no Barrett, a gente pode encontrar eosinófilos intraepiteliais, tá? Neutrófilos intraepiteliais. Os neutrófilos costumam aparecer mais em fases avançadas. E a gente tem que identificar essa célula caliciforme na glândula para dizer que é uma metaplasia de tipo intestinal. Se a gente tivesse numa lâmina só isso e não aparecesse a mucosa, a gente não daria esôfago de Barrett. A gente daria espécime constituído por mucosa de tipo intestinal, tá? Presença ou ausência de displasia e não se identifica mucosa escamosa ou epitélio plano estratificado. Tem que ter essa combinação. E nessa lâmina vocês estão vendo que as células caliciformes estão em azulzinho, porque a gente pode usar a coloração de PS Ocean Blue para corar o muco que é produzido na célula caliciforme. Mais de perto, ó, olha que bonito, olha que bonito. Opa, a célula caliciforme. É bem bonita, né? Tá? Então, isso é o nosso esôfago de Barrett. PAS Ocean Blue, então, todas as caliciformes ficaram coradas em azul, tá? O Barrett, aqui, ó, vocês estão vendo que tem as linguetas vermelhas, né? Formando ulceração, hiperemia. Barrett curto, a gente diz quando ele tem menos de 2 centímetros, e Barrett longo quando é maior. E nessa região já tem uma massa se formando, provavelmente uma neoplasia. Tá? Então, a displasia, eu já falei, que é de baixo e alto grau, a gente tem que avaliar essa displasia. Aqui ele já é displásico, tá? É displásico. E tem o que eu falei para vocês, hipercromasia, maior atividade mitótica, nucleolo proeminente, a alteração núcleo citoplasma. Não esquecendo, a gente tem doença do refluxo gastroesofágico, que é a principal causa de esofagite crônica, tá? O refluxo gastroesofágico e a esofagite crônica podem levar ao esôfago de Barrett, que é uma metaplasia tipo intestinal do epitélio plano pavimentoso do esôfago, tá? Para suportar o dano. Só que ele é pré-maligno, pode sofrer displasia de baixo grau, displasia de alto grau, adenocarcinoma. Muito bem. De novo, Barrett. Olhar um monte de lâmina de Barrett, ó. Tá? Célula caliciforme. Existe outra lesão pré-maligna, que não é o Barrett, não é glandular, que é a displasia do epitélio escamoso do esôfago. E é semelhante à displasia que acontece, por exemplo, no colo uterino. A gente tem uma neoplasia intraepitelial, ela compromete todo o epitélio sem romper a membrana basal, tá? Ela pode ir até in situ. Aqui é um fator de risco para carcinoma epidermoide, tá? Que é o carcinoma que tem origem no epitélio pavimentoso do esôfago. Então, é a displasia escamosa, que pode ser de baixo grau, de alto grau, pode evoluir para um carcinoma excito, compromete toda a espessura sem romper, tá? Só que, se romper, acaba fazendo um carcinoma epidermoide invasivo. O tratamento dessa displasia escamosa é tirar o pedaço onde tem, fazer uma mucosectomia,
para, né, ficar mais tranquilo. É uma lesão pré-maligna. Então, aqui vocês podem observar que a gente tem um epitélio plano. Desse lado aqui, ó, o epitélio plano, ele aqui está normal, mas nessa área já existe displasia, alteração arquitetural. Ela pode até regredir, mas pode ir para frente. E aqui, ó, a gente tem uma displasia que já está quase lá em cima, já é uma displasia de alto grau, tá? Então, essa displasia intraepitelial do epitélio escamoso é um fator de risco para o carcinoma epidermoide do esôfago. Eu vou falar também de perfuração e laceração, porque isso também é perguntado, tá? Mas a gente está chegando ao fim. Existe no esôfago a lesão cáustica. Então, o cara resolveu se matar. Tomou cálcio. Tomou, sei lá, uma coisa cáustica. E aí o paciente, claro, ele vai ter muita salivação, vai vomitar sangue, porque isso forma uma lesão muito feia no esôfago, com ulceração, com hemorragia, tá? Deixa eu botar aqui, ele tá passando sozinho. Ulceração, hemorragia, enfim, hematêmese, dificuldade respiratória, inclusive. E a gravidade depende muito, ela é dividida em grau 1, quando só tem uma hiperemia e edema, e até vai ser um pouco mais fácil de tratar. O grau 2, quando faz úlcera, e o grau 3, quando já tem necrose de parede, e pode perfurar o esôfago, tá? Que seria uma emergência. Aqui é mais ou menos o tratamento que eu coloquei para vocês, suporte, observação, porque pode perfurar, raio-x seriado, endoscopia, mas se tiver suspeita de perfuração, tá? E as complicações, eu já falei uma, que é perfuração, mas também depois ele pode ficar muito fibrótico, estenosar, ou pode fistulizar, né, com a traqueia, ou com brônquio, tá? Ou causar refluxo, e também pode acabar evoluindo para um carcinoma, quando toma essa soda cáustica. Olhem que coisa horrível isso aqui. Estômago, tá? Essa mucosa é glandular, e esse é o esôfago. Ele ficou totalmente destruído. Esse aqui conseguiu morrer, ó, tá? Todo hemorrágico, destruído. Esse aqui tem necrose da parede. E existe também, além da lesão cáustica, existem lacerações do esôfago que podem acontecer, Mallory Weiss e a síndrome de Boyer-Haave. Mallory Weiss, ele vai formar laceração longitudinal, muito perto da junção, e ela está associada a vômitos vigorosos. Então, o paciente começa a tossir e ele força muito vômito. Isso acompanha alguns casos em pacientes alcoólatras, tá? Como durante o vômito o esfíncter ele não vai relaxar, tá? No vômito prolongado. E aí forma aquela laceração no esôfago. O Boyer-Haave é quando existe ruptura, né, do esôfago distal e um processo inflamatório mediastinal, uma mediastinite. Então, Mallory Weiss, ela é linear, ela pode ser bem grandinha até, mas geralmente só pega mucosa, tá? Na junção esôfago-gástrica. Pode pegar o cárdia também, né? É mais comum em homens, mais frequente em alcoólatras ou quem usa muito ácido acetil salicílico, tá? Mas olha só, ele aparece, é uma coisa que inclusive, a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, às vezes, porque o Mallory Weiss, ele causa sangramento também, né? Então, é o alcoólatra que tosse e que faz um vômito bem prolongado, sabe? E aí ele faz a laceração lá no esôfago inferior. Muitas vezes essa laceração, ela se associa com
úlcera péptica ou varizes esofágicas, tá? Mas, enfim, pode, a hematêmese é um dos sintomas, porque, claro, lacerou, tem sangue, vai vomitar sangue. Alguns têm que ir para a cirurgia. Aqui vocês estão vendo o Malorivais, ó, ele lacera mais é a mucosa, tá? Não chega a ser tão profundo, mas é porque faz muito esforço para vomitar, ou para tossir também. Olha aqui, ó, uma laceração de Malorivais. São lacerações. Varizes esofágicas eu coloquei também porque vasos na sua mucosa acabam dilatando. E varizes esofágicas, elas se associam muito com a hipertensão porta da cirrose, tá? E é uma causa de sangramento também. Olha aqui, ó, uma variz, tá? Só às vezes tem que fazer ligadura dessas varizes. Olha que bonito aqui, ó. Dá para ver direitinho varizes esofágicas. Mas a maior parte é causada quando o paciente tem cirrose. Na cirrose existe a destruição do fígado, aumenta a pressão no sistema porta, né? E ocorrem chantes, né? E arteriovenosos, e a gente vai ter varizes ou vasos dilatados, não só aqui, por exemplo, também tem em região anal, né? Hemorroida. Então, o paciente pode ter sangramento por causa das varizes esofágicas, com hematêmese. E aqui vocês estão vendo um vaso cheio de sangue. Pode haver ruptura, viu? Pode haver ruptura, sim, além da hemorragia. Tá? E aí, a gente encerra agora e depois reinicia com patologia neoplásica do esôfago. Até daqui um pouco.